Boa noite a todos. Para nós é um motivo de grande alegria podermos estar aqui nesta noite. Queremos desde já agradecer a oportunidade que nos foi concedida pelos dirigentes desta casa, bem como agradecer a presença de todos os senhores que deixaram o conforto dos vossos lares para estar presentes aqui conosco, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado a todos. Nós selecionamos para a noite de hoje o tema Redescobrindo o Perdão. É um tema bastante sugestivo. Nesta noite, nós iremos falar sobre saúde, mas também iremos falar sobre doença. Mas não da doença que atinge o corpo carnal, de uma doença que atinge tecidos mais sutis, os tecidos da alma. E para curarmos de forma efetiva esta doença, só existe um remédio. E este remédio chama-se perdão. Em verdade, nós nos acostumamos a pensar no perdão como uma medida religiosa, algo a ser praticado nos templos, nas igrejas, nos centros e assim por diante. O perdão saiu do âmbito religioso e encaminhou-se ao âmbito acadêmico, ao âmbito científico. Inúmeras universidades ao redor do mundo têm desenvolvido projetos de pesquisa a respeito do perdão. E é justamente com este enfoque, então, que nós conduziremos as nossas reflexões na noite de hoje. Até não muito tempo atrás, quando alguém ia candidatar-se a um emprego, sobretudo nas grandes empresas, um dos quesitos que era levado sobremaneira em consideração
é aquilo que nós conhecemos como QI, coeficiente de inteligência. O quanto a pessoa é inteligente, o quanto ela é capaz de resolver aquelas questões que lhe são apresentadas de maneira racional. Sem dúvida alguma, é um quesito muito importante. No entanto, os estudiosos observaram que existiam outras habilidades que muitas vezes suplantavam o próprio QI. E dentre estas habilidades, passaram a chamar de inteligência emocional. Que, a grosso modo, nós poderíamos dizer que é a capacidade que a pessoa tem em lidar com as diferenças. A capacidade que ela tem em harmonizar-se no seu ambiente de trabalho, no seu contexto social, na sua família. Lidar com as diferenças. Talvez essa seja a maior dificuldade, o maior desafio das nossas vidas. Dentre os inúmeros projetos de pesquisa anteriormente citados, faço referência àquele desenvolvido pelo Dr. Fred Luskin, diretor do Projeto Perdão da Universidade de Stanford. Em seu livro O Poder do Perdão, ele afirma que carregar a bagagem da amargura é muito tóxico. E por que é então que o Dr. Fred diz isso? Quando nós somos expostos a uma situação de perigo iminente, por exemplo, quando estamos dirigindo e surge repentinamente à nossa frente um animal, nós tomamos aquele susto e observamos inúmeras reações físicas acontecerem a partir deste momento. As pupilas dilatam-se, nós temos uma sensação de boca seca, nós temos uma taquicardia, ou seja, o coração acelera, nós temos uma sudorese aumentada, os músculos contraem-se e mais uma gama de reações que preparam o nosso organismo, ora para empreendermos a fuga, ora para enfrentarmos o problema. Reações essas anteriormente citadas, na sua maioria desencadeadas por uma substância chamada de adrenalina. O que acontece então é que essas substâncias são produzidas em situações específicas, com aquela finalidade. Resultado das pesquisas do Dr. Fred. Quando nós alimentamos o ódio, alimentamos o rancor, alimentamos a amargura, é como se o nosso organismo estivesse exposto permanentemente ao perigo. E ele passa a produzir inúmeras substâncias em quantidades absurdas, que representam verdadeiros tóxicos ao funcionamento do nosso organismo. Sabe-se, por exemplo, que a adrenalina em excesso faz com que o pâncreas tenha dificuldade em produzir a insulina. Por outro lado, nós temos uma velocidade muito maior de conversão da gordura em glicose. Nós teríamos desta maneira os dois extremos da cadeia: menos insulina e mais glicose. Muitas vezes nós temos o início de um quadro diabético, por não termos aprendido a perdoar. Observou-se também que a mágoa faz com que ocorra uma produção exacerbada de cortisol. E o cortisol, então, ele provoca uma depressão do sistema imunológico. Sistema imunológico deprimido, inúmeras as doenças que podem nos acometer. Inclusive aquelas advindas das células que perderam a memória e passaram a se multiplicar de forma desorganizada, dando origem aos tumores. Obviamente
que não é intenção da nossa parte adentrarmos na área médica. São apenas alguns exemplos para que possamos tomar consciência que os nossos sentimentos, eles atuam de forma direta e efetiva sobre o nosso organismo, muitas vezes nos proporcionando saúde ou doença. A adrenalina e o cortisol, dentre outros efeitos, provocam uma aceleração do coração, da respiração e faz a mente disparar. Ao mesmo tempo, a liberação de açúcar estimula os músculos e os fatores de coagulação aumentam no sangue. Fatores de coagulação aumentados, maior chance de trombose, de AVC, de infarto. Só coisa boa, aquela magoazinha que a gente guarda em função de uma palavra que muitas vezes o nosso companheiro nos ofereceu e nós não gostamos. O efeito depressor do cortisol no sistema imunológico está relacionado a doenças graves. Ele esgota o cérebro, causando atrofia celular e perda de memória. Ainda mais, provoca doenças cardíacas por elevar a pressão sanguínea, os níveis de açúcar no sangue, enrijecendo as artérias. Então, de acordo com o Dr. Fred, perdoar é acima de tudo terapêutico. Tais estados de espírito influenciam o campo físico, chegando mesmo a impedir a liberação de fatores antitumorais e o consequente bloqueio da própria capacidade reativa, predispondo o organismo ao desenvolvimento de neoplasias malignas, que nós dissemos anteriormente. Muitas vezes um câncer tem origem a partir de uma mágoa, que foi ali alimentada durante anos. Então, de acordo com o Dr. Fred, perdoar melhora o humor, a qualidade do sono, a vitalidade física geral, dores no peito, na coluna, dores de cabeça, perda de apetite, náuseas. Na verdade, melhora tudo. A partir do momento que nós nos desvinculamos daquela situação que nos aflige, nós passaremos a ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, Luskin descreve o perdão como sendo uma forma de se atingir a calma e a paz, tanto com o outro quanto consigo mesmo. A terapia que ele propõe encoraja as pessoas a terem maior responsabilidade sobre as suas emoções e ações, e serem mais realistas sobre os desafios e quedas de suas vidas. Eu diria que a palavra-chave está aqui, maior responsabilidade sobre as suas emoções e ações. Nós, até certo ponto, nos achamos no direito de sentir a mágoa quando alguém nos faz algo que nos desagrada. Primeiro ponto, aquela pessoa que nos fez algo, muitas vezes não teve a intenção de nos prejudicar. Segundo, muitas vezes ela nem tomou ciência que aquilo nos desagradou. Terceiro, ela continua a viver a sua vida muito bem. E nós muitas vezes estamos nos envenenando por conta de não saber processar aquela situação. Então, acima de tudo, perdoar é uma atitude inteligente, muito inteligente. Aquele que perdoa é o maior beneficiado, em todos os aspectos. A ciência hoje consegue nos comprovar isso claramente. E a ciência também, ela nos oferece inúmeras contribuições no sentido dessa busca por uma saúde integral. Nós poderíamos citar aqui a bioeletrografia, que até não muito tempo atrás era conhecido como fotografias Kirlian. É possível, então, através de um equipamento apropriado, fotografar o campo biopsicoenergético do paciente e, a partir das imagens ali obtidas, chegar a diagnósticos de doenças em curso que ainda não se manifestaram ou de desarranjos energéticos
que, se não corrigidos, manifestar-se-ão em alguma doença. Então é possível, pelas cores e a sua disposição, fazer este diagnóstico. Muitas vezes nós alimentamos um sentimento lá no fundo do nosso eu que está nos trazendo algum prejuízo. Muitas vezes nem nos demos conta daquilo. E aparece as falhas energéticas, né? Então aqui nós temos a fotografia do dedo de um paciente saudável e aqui a fotografia do dedo de um paciente com depressão. Depressão essa possivelmente, nesse caso, desenvolvida por uma dificuldade em perdoar. As imagens são completamente diferentes, né? E os terapeutas, as pessoas que trabalham com essa técnica, eles conseguem então fazer este diagnóstico. É algo que pode nos auxiliar. Existe um outro trabalho também bastante interessante, desenvolvido pelo Dr. Masaru Emoto. O Dr. Masaru, ele estudou a água. E ele expôs a água a diferentes sons, a diferentes sentimentos, a diferentes situações. E a observou no microscópio eletrônico. E olha que interessante os resultados a que o Dr. Masaru chegou. Então a água, quando exposta ao ódio e quando exposta ao amor, chama a atenção, trata-se da mesma água. É a mesma água em análise. Então quando exposta ao amor, nós temos uma imagem muito parecida a uma joia bem trabalhada. Uma imagem bastante harmônica, equilibrada, muito agradável, bem definidos. O mesmo já não acontece quando exposta ao ódio. Eu não sei aos senhores, mas me lembra algo, talvez em putrefação, algo fedido, algo muito desagradável. O que nós não podemos nos esquecer é que o nosso organismo ele é constituído em 70% dele por água. Então, quando nós alimentamos a mágoa, o ódio, o rancor, é este o meio que nós estamos oferecendo às nossas células. E aí eu poderia fazer a pergunta: que célula conseguirá trabalhar de forma harmônica em um meio como este? É óbvio que a doença aparecerá. É uma questão de inteligência, questão de escolha. Então Paulo já dizia aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E talvez seja a nossa maior ferramenta, a nossa boca, as nossas palavras. É através das nossas palavras que nós temos a possibilidade de nos comunicar todos os dias. E uma palavra bem colocada pode levar à esperança, o otimismo, a alegria, o consolo. Mas por outro lado, uma palavra equivocada pode arrojar a criatura a um sofrimento superior a uma punhalada, por exemplo. É uma grande ferramenta que nós temos nas nossas mãos. Aprendamos a usar a palavra para curar as pessoas. Não sejamos nós os portadores do desequilíbrio, da desavença, dos sentimentos negativos, dos comentários desairosos. Faz parte da nossa escolha, do nosso dia a dia. É o nosso meio de comunicação mais efetivo do nosso cotidiano. Paulo, então, já nos oferecia uma sábia recomendação. E aqui, então, nós temos alguns outros exemplos do trabalho do Dr. Masaru. A água, quando exposta ao som da música clássica, no caso, a área para a corda em sol de Bach, e quando exposta a um rock heavy metal. Então, quando exposta à música clássica, nós temos uma estrutura harmônica, algo equilibrado. O mesmo já não poderíamos dizer quando exposta ao som heavy metal.
Obviamente que gosto não se discute, mas é o que acontece cientificamente. E existem alguns estudos que correlacionam índice de suicídio e rock e heavy metal. Talvez tenha alguma ligação. O Dr. Massaro então estudou as 4 estações de Vivaldi, expondo a água aos seus diferentes movimentos. E nós podemos notar que para todos os movimentos da música, nós temos estruturas muito bem trabalhadas, equilibradas, harmônicas, estruturas muito agradáveis. Trata-se da mesma música. Por aqui nós já conseguimos imaginar como que essa interação é precisa e minuciosa. Dependendo dos instrumentos predominantes, do timbre, da altura e assim por diante, nós temos uma conformação especial. A música clássica, de forma geral, nos apresenta este tipo de conformação, algo sempre muito harmônico, muito equilibrado. Um outro exemplo, a Pastoral de Beethoven, também uma música bastante conhecida. E essa interação ela é tão importante a ponto de existir a faculdade de musicoterapia, onde os terapeutas são capazes de indicar sinfonias específicas para determinadas doenças, para determinadas moléstias. Eu me recordo, por exemplo, que tem uma sinfonia de Mozart muito utilizada para pacientes com problemas cardíacos. Então essa interação ela é muito precisa. Em momentos tumultuosos, tais quais os que vivemos na atualidade, tirar 5 minutos de um dia para fazer uma oração, para ler uma página edificante, para ouvir uma boa música, pode fazer a grande diferença no nosso dia. Aqui alguns outros exemplos, olha. Antes da prece, depois da prece. Olha que diferença. Depois da prece nós temos uma estrutura totalmente organizada. Talvez comece aí a explicação para muitas curas que acontecem pelo poder da fé. Quando nós oramos, quando nós temos fé, nós modificamos completamente o meio e damos melhores condições para as nossas células trabalharem. É importante nos conectarmos ao Pai. Acima de tudo, é uma fonte de saúde. Quando se pronuncia a palavra Hitler, um rio cristalino no Japão, um rio poluído e palavras de amor. Então sempre quando oferecemos palavras de amor, palavras doces, palavras ternas, uma estrutura como aquela que nós estamos oferecendo aos outros e sobretudo a nós mesmos. Diz o ditado que ao se oferecer uma rosa, suas mãos são as primeiras a ficarem perfumadas. E assim acontece com os nossos sentimentos. E nós poderíamos fazer a pergunta então, né? Perdoar é esquecer? Talvez algum de nós tenhamos ouvido ao longo da vida que perdoar é esquecer. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos apresenta um conceito bastante diverso, que nos agrada muito. Ela diz, perdoar não tem nada a ver com esquecimento. Perdoar é você não desejar o mal para quem lhe prejudicou. E é você recordar da situação desagradável sem desequilibrar-se. Depende da sua vontade. Não desejar o mal e não desequilibrar-se. Esquecer depende da sua memória. Mas você não tem controle sobre a sua memória.
Quantas coisas nós dizemos: poxa, eu queria tanto esquecer, mas não consigo. Se eu golpear uma madeira, eu posso até me arrepender no instante seguinte. No entanto, a marca ali está colocada. Só o tempo fará com que essa marca perda a sua intensidade. E assim é com aquelas situações que nos desagradam. É importante nós não as alimentarmos, nós não colocarmos energia naquilo que nos desagrada. Se assim procedermos, chegará um momento em que possivelmente nós nos referiremos àquele fato negativo. Poxa, eu já nem me lembrava mais. Mas é importante então não alimentar, não, como se diz na gíria, não ficar mastigando aquele problema. A cada vez que nós retornamos a ele e ficamos fazendo um duelo mental, é como se nós estivéssemos colocando energia naquele ponto traumático. E a tendência é que ele permaneça. Isso me faz lembrar de Francisco Cândido Xavier, quando do início do seu labor mediúnico, ainda morando em Pedro Leopoldo, nós, como todos sabemos, o Chico sempre gostou muito de animais, sobretudo de cães. E ele tinha um cão muito estimado. E esse cão, certa feita, adoeceu. A sua irmã, vendo aquela situação, pensa: eu preciso fazer algo para ajudar o Chico. Ele que trabalhava o dia todo, se dedicava até altas horas ao trabalho na casa espírita, e quando chegava de madrugada, ainda assim desvelava-se em cuidados com o seu animal. A irmã então decide matar o animal, imaginando que pudesse ajudá-lo. A verdade é que quando ele fica sabendo que fora a sua própria irmã que matara o seu animal de estimação, ele fica de certa forma magoado. O tempo foi passando, até que um dia Emmanuel o chama para uma conversa mais íntima. E lhe diz: essa questão que você alimenta com a sua irmã deixou de ser uma questão pessoal. Existe uma verdadeira nuvem escura ao redor do seu coração, produzida pela mágoa. E nós estamos tendo uma imensa dificuldade em nos aproximar para desenvolver o trabalho da psicografia. O Chico lhe diz então: mas o que eu posso fazer, Emmanuel? Emmanuel lhe responde: você irá descobrir qual o maior desejo da sua irmã e você irá realizá-lo. O Chico lhe responde: eu não estou entendendo. Foi ela quem me magoou. Você quer que eu dê o presente? Ele lhe diz: a receita não é minha, Chico. A receita é de Jesus. Ele descobre então que o maior desejo da sua irmã era ganhar uma máquina de costura. Foi lá, comprou a máquina, dividiu-a em inúmeras prestações frente ao seu pequeno salário, entrega para a irmã. E Emmanuel lhe conta então que naquele momento uma grande luz saiu da sua irmã e foi em direção ao seu coração, dissolvendo toda aquela nuvem escura que ali havia se depositado em função da mágoa. E já que estamos falando em Francisco Cândido Xavier, aproveitamos o momento para uma singela homenagem
a essa grande criatura que dedicou toda a sua vida a serviço do próximo. Mais de 400 obras psicografadas. O maior brasileiro de todos os tempos. Sem dúvida alguma, um homem guerreiro. Eu conheço a bela história de um grande mineiro que agiu de forma tão humilde e tão verdadeiro. Seu nome é Chico Xavier, um homem guerreiro. Fez tudo o que pôde por este povo brasileiro. Jamais humilhou alguém, com amor sempre tratou. Praticou a caridade em cada ser que auxiliou. Deixou um belo exemplo para a humanidade seguir. Este é o melhor caminho para quem busca evoluir. Eu conheço a bela história de um grande mineiro que agiu de forma tão humilde e tão verdadeiro. Seu nome é Chico Xavier, um homem guerreiro. Fez tudo o que pôde por este povo brasileiro. Jamais humilhou alguém, com amor sempre tratou. Praticou a caridade em cada ser que auxiliou. Deixou um belo exemplo para a humanidade seguir. Este é o melhor caminho para quem busca evoluir. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel terá a oportunidade de nos dizer: todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Todos. Constituem o ouro e a prata da nossa herança divina. No entanto, com o passar do tempo, nós deixamos que estes tesouros enferrujassem. E agora então, é necessário um esforço verdadeiro, no sentido da execução do Evangelho em todas as suas minúcias, para que possamos corrigir tal situação. Na maioria das vezes, quando nós falamos em tesouro, a nossa mente nos leva a pensar sobretudo naquilo que os nossos olhos podem ver e que as nossas mãos podem tocar. Quem não se encanta ao andar por uma bela cidade, deparar-se com casas bonitas, com jardins floridos? Qual a mulher que, gostando de joias ou gostando de roupas, não se vê encantada frente a um belo colar ou um lindo vestido? Qual o homem que, gostando de carros, não se vê fascinado por um carrão? É natural que seja assim. Toda a obra divina é obra de beleza e de perfeição. E o belo nos atrai, por sermos filhos do Criador. Mas, a par desses tesouros, existem outros que os nossos olhos não podem ver e as nossas mãos não podem tocar. São os nossos sentimentos. Quem nunca experimentou, por exemplo, o sentimento de solidão?
E ao reencontrar a pessoa querida, ao reencontrar o ser amado, muitas vezes não fora necessário sequer uma palavra para se ter uma sensação indescritível. Sensação esta que nenhuma fortuna poderia lhe oferecer. Quem nunca experimentou o sentimento do amor? Amor de pai, amor de mãe, amor de filho, de namorados, de companheiro de trabalho espírita. O amor, essa chama que nutre as nossas vidas. E assim é com todos os sentimentos. Só que nós só conseguimos dar o devido valor quando nós temos alguma experiência com ele. Como falar da dor de perder um filho se você nunca experimentou-a? E é por isso então que Emmanuel nos diz que constitui os nossos tesouros eternos, aquilo que nos acompanha, o nosso conhecimento, as nossas boas obras e os nossos sentimentos. O restante tudo pertence a este mundo e aqui ficará. Eu me recordo que quando Kardec pergunta aos espíritos a respeito da caridade, os espíritos eles nos ofereceram uma resposta fantástica. Benevolência para com todos. Bondade. Bondade irrestrita. Bondade que não elege. Indulgência. Nos nossos dias, talvez inteligência emocional. E perdão das ofensas. A caridade então passa por esses 3 níveis. E nos fora dito também que fora da caridade não há salvação. Mas os espíritos então circunscreveram a verdadeira caridade ao âmbito do relacionamento. É no meu dia a dia que eu tenho a oportunidade de ser benevolente, de ser indulgente e de exercitar o perdão. Em momento algum, eles citaram a transferência de recursos materiais, embora em algumas situações seja caridade verdadeira isso. Mas está muito mais ligado a nós no nosso dia a dia. E é justamente onde nós temos a maior dificuldade. Quando Francisco de Assis, já bem velhinho e quase cego, certo dia cuidava do seu jardim. E por estar praticamente cego, não apercebera-se que a noite avizinhara-se. E uma pessoa do seu convívio, percebendo a situação, se aproxima. Eles entabulam uma conversa. E ele lhe pergunta: Pai Francisco, se o senhor soubesse que a morte iria visitar-lhe hoje, o que o senhor gostaria de estar fazendo quando ela chegasse? Ele simplesmente diz: eu gostaria de estar cuidando do meu jardim. Isso denota uma consciência tranquila da pessoa que fez tudo o que podia fazer ao longo da sua existência. Mas um outro fato que me chama a atenção também é o ato de cuidar. Talvez seja o maior segredo da evolução espiritual da criatura humana. Quem aprendeu a cuidar, aprendeu um grande passo no sentido da evolução espiritual. Porque cuidar requer inúmeras virtudes. Um agricultor cuidadoso, ele percebe quando a sua plantação é invadida por um bicho, por uma praga natural. E as pessoas que cuidam dos seus relacionamentos, elas também percebem quando fizeram algo que desagradou o seu companheiro. Nós assistimos todos os dias casais que unem-se frente a um grande carinho, uma grande ternura, um grande amor, separarem-se, muitas vezes diante da agressão física. O que será que acontece?
Por que que acontece? Por que que este jardim florido, de repente, se transforma em uma gleba abandonada? Tem alguma coisa errada nesse meio. Por que que a ternura dos primeiros anos não é a mesma depois de 20 anos? Aonde é que nós estamos errando? Sem dúvida alguma, a benevolência é o maior investimento que nós podemos fazer nos nossos relacionamentos. Certo dia, Gandhi caminhava pela Índia, na época medonha da colonização, e fora brutalmente agredido por um soldado, lançando-o ao chão. Ele, sem nenhuma reação de violência, coloca-se de pé. O soldado, agora mais irado, o agride novamente. E ele, sem nenhuma reação de violência, coloca-se de pé. O soldado lhe diz: quem foi que te ensinou a ser assim tão covarde? Ele simplesmente aponta para o crucifixo que o soldado tinha no peito. Ele diz: foi esse aí, este que está crucificado no seu peito. O soldado coloca-se de joelhos e lhe pede perdão, porque a bondade é irresistível. A bondade é irresistível. Por mais que você faça algo a alguém, e este alguém aparentemente lhe apresente a ingratidão, a semente fora plantada. Chegará um dia, em algum lugar, que essa criatura sentirá a necessidade de devolver para o universo aquele bem que lhe foi oferecido. O bem é contagiante. É necessário, então, investirmos nos nossos relacionamentos, sendo benevolentes. Existe uma frase de André Luiz bastante sugestiva a este respeito. Ele nos diz: nós deveríamos tratar as pessoas da nossa família tal qual nós tratamos as nossas visitas. Por quê? Nós sempre oferecemos o melhor às nossas visitas. É a melhor comida, a melhor louça, o melhor aposento, a melhor roupa. E para aqueles que convivem conosco, que estão ali no dia a dia, que batalham, que lutam, que sofrem, que constroem, nós muitas vezes os privamos do nosso melhor. Chega um momento das nossas vidas que, se nós não formos vigilantes, nós observaremos que o nosso melhor sorriso é para aquela pessoa que passa rapidamente na nossa vida. Uma palavra de carinho, de incentivo, é para aquele outro que nós convivemos 10 minutos durante o mês. E os nossos se veem privados do nosso melhor. É necessário então investir. Mas investir sobretudo quando o relacionamento já ganha 20 anos, por exemplo. Eu não sei aqui, mas lá onde eu moro, os casais, eles iniciam seus relacionamentos dando-se o nome de bichinhos uns para com os outros. E no início são bichinhos pequenininhos, fofinhos, bichinhos meigos. Com o passar do tempo, esses bichos vão crescendo, vão ganhando proporção, vão ganhando volume, e deixam de ser assim bichos tão agradáveis, tão fofinhos. No início, é meu gatinho, minha pombinha. Um pouco mais adiante, sua anta, seu burro. Acontece isso aqui? Ou é só lá em Dracena? Acontece também. Por que que isso acontece? Por que que acontece? Existe uma outra frase de André Luiz também que é muito sugestiva. Ele diz assim: todo viajor que ao caminhar fixar o olhar demasiadamente para baixo, chegará um momento em que só verá pedras. Pedras pequenas, pedras grandes, pedras minúsculas.
E talvez o nosso problema esteja relacionado a isso. É como se nós desenvolvêssemos uma habilidade, entre aspas, que eu apelidaria aqui de olhar microscópico. A gente passa a enxergar os defeitos, todos os defeitos, mas do outro. E passa a se desgastar por conta dessa falta de indulgência. É como se nós fechássemos a comporta do amor do nosso coração por conta da nossa falta de indulgência. E a gente passa a discutir por coisas normalmente muito pequenas. Discutir, por exemplo, qual a melhor maneira de apertar a pasta de dente. Uns gostam de apertar no meio, tem outros que gostam de apertar no finalzinho. Ou discutir sobre qual a melhor maneira de desenrolar o papel higiênico. Uns gostam com a pontinha para cima, outros com a pontinha para baixo. Tem isso aqui também ou não? Tem também, né? Por incrível que pareça, tem até uma pesquisa na internet sobre a preferência das pessoas a esse respeito. Embora os exemplos pareçam ser exagerados, eu sei que não são, o intuito é chamar a nossa atenção que, na maioria das vezes, nós discutimos por coisas insignificantes, coisas muito pequenas, coisas que jamais nós deveríamos ter discutido. E por conta dessas discussões, muitas vezes nós temos as agressões, a mágoa. E a nossa memória é formidável. Depois de 20 anos de uma discussão, nós somos capazes de... Eu me lembro muito bem, naquele dia você me disse isso. Alimentamos isso durante tanto tempo. Coisas pequenas. Coisas grandes, grandes sofrimentos nos unem. E nós deixamos nos perder por conta das coisas pequenas, que são as coisas que acontecem no nosso dia a dia. As pequeninas coisas faz com que muitas vezes nós tropecemos de forma lamentável. É importante então prestarmos atenção nesse aspecto. Alimentarmos a nossa relação com a benevolência, com as pequenas coisas do dia a dia, com a gentileza. Se fosse para resumir toda essa conversa, seja gentil. É o que todos nós precisamos neste momento. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela sua conversação serás conhecido. Vejam, eu insisto na questão da conversa. Ela é muito importante. É de conversas equivocadas que muitas vezes nós temos a mágoa, as dores, o sofrimento. Se for para falar de forma inadequada, é melhor calarmos. Conta-se que tinha um sábio, e esse sábio tinha um discípulo em treinamento. E um dia, um casal veio para consultar-se com esse sábio. Primeiro entrou o marido. E o marido, então, passou a lhe dizer todas as coisas que o afligiam, sobretudo aquelas relacionadas à esposa. Porque nós somos assim. Quando nós temos um problema, nós queremos imputá-lo ao outro. E ele passou a dizer: a minha esposa é assim, ela é assado, ela não me faz isso, ela faz aquilo, eu sofro muito. O senhor não acha que eu tenho razão? O sábio lhe disse: o senhor tem razão. O senhor está coberto de razão. Sai o marido, entra a esposa. E a esposa também passa a lhe narrar as suas dificuldades, sobretudo aquelas relacionadas ao marido. Meu marido é isso, ele é aquilo, ele não me faz aquilo outro.
eu sofro muito. O senhor não acha que eu tenho razão? A senhora tem razão. A senhora está coberta de razão. Ela, bastante satisfeita, também retira-se. E o discípulo então diz ao mestre: mestre, o marido entrou, o senhor disse que ele tem razão. A esposa entrou, o senhor disse que ela tem razão. Isso é incoerente. Ele disse: você está coberto de razão. Talvez o grande segredo das nossas vidas, o grande segredo para se viver bem, esteja aí. Um dia perguntaram para o Chico: Chico, como você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E como você vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. E você? Eu continuo o mesmo. Nós precisamos aprender a dar às pessoas o direito delas serem como elas são. A evolução se dá muitas vezes de forma lenta. Uma dificuldade, muitas vezes, leva séculos para ser sanada. As pessoas são boas ou as pessoas são más? Tudo depende de como você queira vê-las. Se você se apegar nos defeitos, todas as pessoas serão más. Terão defeitos insuportáveis. E você irá afastar-se delas. Afinal de contas, os defeitos são insuportáveis. E você passará a experimentar a solidão, por não saber lidar com as diferenças, por não saber respeitar a forma do outro pensar. E a solidão, a ciência nos mostra hoje, é a porta de entrada para a depressão. Mas por outro lado, se você procurar ver as qualidades das pessoas, você verá que está cercado por pessoas belíssimas, por pessoas com o coração enorme, que estão prontas para lhe estender a mão, para lhe apoiar, para caminhar juntos. É uma questão de ótica, é uma questão de escolha. Isso me faz lembrar a célebre conversa do senador Públio Lentulus, Emmanuel, com Jesus. Quando Jesus lhe diz: não venho de encontro ao homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento encaminharão ao regaço de meu Pai. Jesus, identificando na personalidade do senador o orgulho e a superficialidade como fatores propiciadores do sofrimento. E ele mesmo, Emmanuel, terá a oportunidade de nos narrar pelas mãos de Chico Xavier. Cansado das posições de mando, cansado das posições de posse, resolvi aceitar uma reencarnação em meio a índios selvagens, a florestas virgens, para que pudesse dar o testemunho que a minha companheira já havia dado há 1500 anos antes, referindo-se à sua reencarnação como o padre Manuel da Nóbrega. 1500 anos para ele, Emmanuel, conseguir superar uma dificuldade. E nós muitas vezes queremos que
nossos companheiros deitem com a dificuldade e acordem sem ela. É necessário termos paciência uns para com os outros. Em uma conversa sobre perdão, nós não podemos nos esquecer. Nós estamos a meio do caminho. Não somos brutos, é verdade, mas também não somos anjos. E entre seres imperfeitos, as relações são imperfeitas. Nós ainda iremos machucar e ainda seremos machucados. É importante, então, neste momento, não darmos um valor exacerbado àquelas coisas que nos desagradam. Se dermos as mãos, a caminhada pode tornar-se mais amena. Apoiemo-nos nas coisas boas que a vida nos oferece. E qual o exemplo, então, que Jesus queria nos dar com a cruz? Ele, o ser mais evoluído que já esteve neste orbe, o governador espiritual da terra, uma criatura todo amor, limpou leprosos, levantou coxos, fez enxergar os cegos. Por quê? Por que uma morte tão infamante? Por que uma morte que era oferecida às criaturas mais vis da sua época? Morrer na cruz, sobretudo em meio a dois ladrões. Talvez não tenha sido outro motivo que o das suas últimas palavras. Perdoa-os, Pai. Eles ainda não sabem o que fazem. E Humberto de Campos então irá nos narrar os últimos minutos da vida física de Jesus. E Humberto nos diz: uma verdadeira legião de anjos descera dos céus à terra. Eram milhares que cantavam um hino celeste. E essa música podia ser ouvida ao longe. Milhares cantavam. O mundo espiritual estava em festa. O governador estava voltando. Existiam anjos destinados a consolar Maria, a consolar os apóstolos. Existiam outros cuja função era tocar nas feridas de Jesus com substâncias medicamentosas, diminuindo-lhe as dores físicas. Alguns outros anotavam o nome das pessoas envolvidas para um posterior reparo. Eram os anjos da justiça. Mas eis que surge um anjo. Ele vem célere, vem solitário, e ao aproximar-se percebe que Jesus queria falar-lhe a alma. Encosta o seu ouvido junto aos lábios do mestre, e Jesus então balbucia-lhe algumas palavras, e ele sai em disparado. Conta-nos Humberto que era o anjo da caridade. Jesus havia pedido que ele fosse socorrer Judas, que acabara de suicidar-se. Mesmo da situação mais humilhante que uma criatura na terra poderia passar, inclusive ofertando a sua própria vida, ainda assim as suas palavras foram as do perdão, como uma medida para todas as situações. Passo a narrar-lhes um fato ocorrido
entre dois dos maiores tenores que o mundo já conheceu, Plácido Domingo e José Carreiras. Um madrilenho, outro catalão. E mesmo para aqueles não afeitos a questões históricas, ou que não tenham tido a oportunidade de estar na Espanha, talvez conheçam a respeito da rivalidade entre madrilenhos e catalães. E o mesmo se dava entre os dois, a ponto de fazerem constar em seus contratos de trabalho que não apresentar-se-iam caso o rival estivesse presente. E o fato se deu durante alguns anos, até que um dia um rival muito mais cruel se lhe apresenta a Carreiras. Fora diagnosticado com leucemia. Dera início ao tratamento, naquela época feito nos Estados Unidos. Inúmeras viagens, transplantes, trocas de sangue. E embora possuidor de uma pequena fortuna, em determinado momento, se viu obrigado a interromper o tratamento por falta de recursos financeiros. Até que teve notícia de uma instituição em Madrid destinada ao tratamento de pacientes leucêmicos. E resolve ir até lá. E lá chegando fora muito bem tratado. Obtivera a cura. Agora de volta aos palcos, recebendo os altos cachês de que era merecedor, sente necessidade de retornar à Fundação Hermosa para ofertar algum auxílio, para que outros talvez pudessem se tratar e quem sabe ter a mesma sorte que a sua. Qual não for a sua surpresa ao ter contato com o estatuto da instituição, vem saber que fora fundada pelo seu maior rival, com o objetivo primeiro de o atender. E mantivera-se durante todo aquele tempo no anonimato, para que não causasse nenhum tipo de constrangimento. Ele, muito sensibilizado, um dia interrompe um show de Plácido em Madrid, colocando-se de joelhos no meio do palco, lhe pedindo perdão por todos aqueles equívocos desnecessários. Ao que Plácido pega pelos braços, levanta-o, lhe dá um profundo abraço, selando uma bela amizade. Daí por diante, quando perguntado por uma repórter, mas por quê? Por que o senhor fora criar uma instituição para beneficiar o seu maior rival, a única pessoa que poderia fazer-lhe frente? Ele simplesmente diz: uma bela voz como a dele não poderia morrer jamais. Na maioria das vezes, quando nós vamos felicitar alguém, nós costumamos oferecer saúde e paz. E talvez dessa conversa nossa nessa noite, nós possamos depreender que nem a saúde e nem a paz sejam possíveis se nós não aprendermos a perdoar. Então nós executaremos uma música bastante conhecida chamada A Paz. E eu convido a todos que a conheçam também, que cantem conosco.
Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar, cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e o coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás, com amor. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. Inteira feliz. Boa noite a todos.